Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos. Eu sou Fred, sou professor de teologia, formado em teologia, e esse canal é para a formação católica, para a gente poder aprender a doutrina católica. Então, nos ajude a evangelizar. A gente precisa de mais que as pessoas se mobilizem para a gente poder passar a doutrina cristã católica, fiel ao magistério da igreja, ok? Gente, hoje nós vamos voltar. Nós tivemos aí um período aí de férias, mas a gente não ficou sem vídeos. Eu coloquei alguns vídeos extras, mas agora já está na hora da gente retomar os nossos estudos que a gente está fazendo do Catecismo da Igreja, da Sagrada Escritura e da vida dos santos, ok? Então, graças a Deus, nós estamos podendo trazer para o nosso canal boas formações que a igreja nos pede, que é o estudo do catecismo, que é o nosso documento, a nossa regra de fé, a Sagrada Escritura, que também é a nossa regra de fé, e a vida dos santos, que a igreja pede que a gente imite a vida dos santos, como São Paulo fala lá na carta aos Filipenses: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, como os santos foram aqueles que mais souberam imitar a Cristo, então a igreja nos ensina que a gente deve imitar as suas vidas. Então eu me propus já há um bom tempo a fazer a vida de alguns santos, e eu quero fazer também a vida de alguns santos que não são tão conhecidos. Já tem aí no canal aqueles mais conhecidos, mas eu quero também fazer alguns menos conhecidos, mas que a vida deles nos ensina muito. E eu vou começar hoje por um santo que talvez você nem conheça, que você nem tenha ouvido falar, mas eu tenho certeza que você vai gostar da vida dele e vai te edificar muito, principalmente no mundo que a gente vive hoje, ok? Ele é um exemplo para a nossa juventude de hoje, que ele morreu com apenas 15 anos de idade. Esse santo que nós vamos falar dele hoje, ele viveu 15 anos apenas neste mundo, mas viveu intensamente a sua vida, e o mais importante, viveu a sua vida em Deus. Não importa quantos anos você vai viver, mas o importante é que você viva em Deus. Então, quantos jovens hoje
perdidos? Quantos jovens hoje que não querem saber de Deus? Então, quem sabe esse vídeo hoje seja para um filho seu, para um sobrinho, para um neto. Quantas crianças hoje só querem saber de celular, só querem saber das coisas mundanas e Deus? Onde fica Deus? O livro do Eclesiastes diz bem claro: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, não é só, tem gente que acha que igreja é só para velho. Não. A igreja é para todos, inclusive para os jovens, para as crianças. Então, nós temos que incentivar as nossas crianças a buscar a Deus. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, incentive as suas crianças a buscarem a Deus, a rezarem, a ler a palavra, a ir para a igreja, a ir para a missa. Tem a missa das crianças. Graças a Deus fica lotado. O padre chama lá. Eu fico encantado de ver o padre chamando aquele monte de criança lá no altar. Então, gente, vamos levar as nossas crianças para a igreja, tá? Então, de quem eu estou falando? Eu estou falando de São Domingos Sávio, que eu tenho certeza que a maioria dos católicos não conhece. Mas, gente, é uma maravilha ver a vida desse santo. Então eu quero fazer aqui o resumo da sua vida, que vai nos edificar muito, tá? Eu confesso também que antes de estudar sobre a vida dele, não conhecia muito a vida dele, mas fiquei encantado com a sua vida. Fiquei realmente impressionado como foi a vida, né, de um adolescente que morreu com 15 anos, mas que tinha tanta fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre a vida e vamos conversando um pouco. O que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje, principalmente para quem tem filho, neto, né? Eu tenho sobrinhos. Então vamos lá, vamos ver o que a vida de São Domingos Sávio pode nos ensinar. Ele foi filho de Carlos Sávio e Brígida Agaliari. Acho que é isso, se não for, me desculpa. Domingos Sávio nasceu em Riva, numa vila de Castelo Novo, na Itália. Okay? Ele era italiano, no dia 2 de abril de 1842. Um santo da nossa... não é lá de trás, não. Aqui perto de nós. Ele nasceu em 1842. Mas olha só, aqui agora começa a chamar minha atenção. Presta atenção. Desde pequeno foi dotado de uma índole doce e de um coração formado para a piedade. Então, gente, que as nossas crianças também possam crescer nesse espírito de doçura. Até isso as crianças hoje se perderam. As crianças hoje, porque as pessoas não dão Deus, né, para as nossas crianças, então as crianças nascem agitadas, não é? Então não, vamos procurar criar os nossos filhos, né, naquela doçura da criança, naquele amor, naquele ambiente. A criança hoje mal fala, já está xingando, já aprende a xingar, já aprende a falar palavrão. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos voltar a ser criança mesmo. Jesus disse isso. Quem não for como criança não entrará no reino. Então, isso é ser criança. Ter ser doce, não é? Ser, como ele fala aqui, piedoso, ser uma criança, não é? Seja piedosa, não seja aquela criança egoísta que só quer para ela, não é verdade? Então vamos ensinar isso para os nossos filhos. Aprendeu com extraordinária facilidade as orações da manhã e da noite, que rezava já quando tinha apenas 4 anos de idade. Eu tenho um sobrinho com 4 anos de idade, ele já reza. Então, você que é pai, você que é mãe, ensine seu filho a rezar. Já com 4 anos. Isso não é só a igreja não, gente. A igreja ajuda, mas tem que começar... O Papa João Paulo II chamava de igreja doméstica, nossa casa. Então, já ensine o seu filho, a sua filha a rezar. Então, ele já
Com certeza, aqui não diz, mas com certeza foi os pais. Com certeza os pais já ensinaram ele a rezar, porque ele tinha 4 anos. Então, com certeza, né, os pais devem ter ensinado ele a rezar. Então, ele rezava a oração da manhã e rezava a oração da noite. Então, ensine seu filho, não dormir sem rezar. Na hora de acordar, rezar, agradecer a Deus pelo dia que começa e à noite pelo dia que se foi. Não é? Pela saúde de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, né? Por aqueles que já não estão mais entre nós, que, né, que Papai do Céu guarde essas pessoas. Então, gente, vamos ensinar os nossos filhos a rezar. Por isso que a gente perde os nossos filhos, as nossas crianças. Por que as crianças hoje estão na droga? Por que as crianças hoje estão na prostituição cedo, infantil? Crianças, meninas grávidas cedo. Porque o pai e a mãe não ensinaram a lei de Deus, o temor de Deus. Eu duvido, se você ensinar o seu filho, a sua filha, o temor de Deus, a rezar, se o seu filho vai se desviar. Só se ele quiser. Claro que você tem que vigiar as companhias, o que ele está fazendo, o colégio. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é dar Deus para ele. E ele vai crescer na bênção de Deus, como São Domingos sabe. Tá? A devoção do pequeno Domingos para com Nossa Senhora era extrema. Então, gente, todos os santos eram devotos de Nossa Senhora. Então, nós católicos também temos que ensinar isso aos nossos filhos também. Rezar para Jesus, mas também não esquecer da Mamãe do Céu. Rezar Ave Maria, rezar o terço, dê um tercinho de presente pro seu... Eu tenho meu tercinho aqui, ó, de quando eu era... Ó, de quando eu era novo. Agora eu já tenho o meu grande, mas ó, aqui é o meu tercinho quando eu era criança. Então, compre um terço pro seu filho, ensina ele a rezar o terço de Nossa Senhora. Não é? Nós católicos temos que ter devoção a Nossa Senhora. É a mãe de Jesus e a nossa mãe. Ensina o seu filho, ó, isso aqui é Mamãe do Céu, isso aqui é Papai do Céu, né? Então comece ensinando. Nós católicos não temos que ter medo de ensinar os nossos filhos, não é? A amar Jesus em primeiro lugar, mas também a amar a Virgem Maria, nossa mãe. Então olha só como que todos os santos eram devotos de Nossa Senhora, né? Ele era novinho, já tinha devoção a Nossa Senhora. No dia 8 de dezembro de 1854, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição de Maria pelo Papa Pio IX. Isso foi em 1854, na época de São Domingos de Gusmão. Tá? Olha só o que ele fez. Ante o altar da Virgem, ele renovou seus propósitos de primeira comunhão e fez esta oração. Olha que oração linda que ele fez. Por isso, gente, diante do altar, diante da imagem de Nossa Senhora. Tá vendo como que não tem nada de idolatria? Não tem nada a ver com... Nós não quando nós estamos diante da imagem de Nossa Senhora, nós estamos adorando Maria. Nós estamos rezando com Maria. Olha que coisa bonita a oração dele. Maria, eu vos dou meu coração. Aquela consagração que nós católicos fazemos a Nossa Senhora, né? Nós damos, né, a Nossa Senhora nosso coração, não é? O nosso entendimento, a nossa boca, o nosso ouvido, para que ela possa levar, né, tudo isso para Jesus. Então, olha que bonito que ele fala, tá? Eu vos dou meu coração, fazei com que eu seja vosso, Jesus e Maria. Sede sempre meus amigos. Olha que coisa linda, gente. Uma oração tão simples, mas tão bonita. Olha o que ele rezou diante da imagem de Nossa Senhora. Onde tem idolatria nisso? Olha que coisa mais linda. Jesus e Maria, sede sempre meus amigos. Jesus disse isso na Bíblia. Jesus disse isso lá no Evangelho de São João. Eu vos chamo amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai.
Então, Jesus ele é nosso irmão, é nosso Senhor, nosso Salvador, mas é muito mais do que isso, é nosso irmão, é nosso amigo. Assim como a Virgem Maria também é nossa amiga. Então, olha que coisa bonita. Sede meus amigos, mas por vosso amor, fazei com que eu morra 1000 vezes, antes que tenha a desgraça de cometer um só pecado. Olha que coisa linda. Porque o pecado nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, a oração, o que ele pediu? A amizade de Jesus e de Maria para que ele não pecasse. Então, meu irmão, minha irmã, quem tem Jesus e Maria como amigo, não vai entrar num mau caminho, né? Claro que nós somos fracos, nós podemos até ter um momento de fraqueza, mas se você tem Jesus e tem Nossa Senhora como seus amigos, você não vai se perder, porque você vai sempre colocar, né, Jesus e a Virgem Maria como modelos de vida para que você possa imitar e para que você possa viver, tá? Então, gente, olha que coisa mais linda essa oração, não é? 15 anos, hein? Uma criança, praticamente, um adolescente, fazendo uma oração bonita dessa. Não deixava passar ocasião de dar bons conselhos e avisar a quem dissesse ou fizesse coisa contrária à santa lei de Deus. Tá vendo, gente? A diferença dessa época para a nossa época de hoje. O que vale hoje? Não é mais a lei de Deus, é a nossa lei. É o que mais entristece o coração de Deus hoje, é isso. Os mandamentos de Deus estão sendo jogados de lado. Ah, eu quero muito ser católico, né? Tem gente que fala isso. Ah, eu sou muito católico, mas eu sou católico do meu jeito. Eu faço a minha oração do meu jeito, eu não preciso de igreja, eu faço a minha fé. Eu sou católico, mas eu rezo em casa, não é? A vida é eu que faço, o corpo é meu, não tem problema nenhum. Então, meu irmão, isso aí, me desculpa, mas isso aí não é católico. Isso aí é o que eu chamo de católico de boca ou católico de BGE. Porque o verdadeiro católico é o que São Domingos Sábio está dizendo aqui. É aquele que vive na lei de Deus, não na minha lei. Porque, gente, quem faz as leis é Deus, não somos nós. Ele é o Senhor do mundo, Ele é que nos fez. Então, não sou eu que faço as leis, é Deus. E se você não obedece à lei de Deus, depois você vai chorar. Eu nunca vi ninguém chorar porque seguiu a lei de Deus. Nunca vi. Agora eu já vi muita gente chorar porque não seguiu a lei de Deus. Você pode até ter aqueles momentos de felicidade, porque o pecado é assim. Como dizia o Padre Léo, né? Você está drogado ali, você faz aquela viagem, mas e depois? E depois? O destino é o quê? Cemitério ou clínica. Não tem outro destino. Então, gente, o pecado faz isso. Por quê? Porque nos seduz, nos engana. Já a lei de Deus, não. A lei de Deus nunca decepciona. Olha o que ele dizia. Quão feliz seria se eu pudesse ganhar para Deus todos os meus companheiros, que ele tinha amigos que não seguiam o que ele seguia. Então, às vezes tem amigos, mas às vezes que não vive a lei de Deus como você vive. Então, essa era a tristeza dele. Ele queria converter os amigos. Mas a gente não pode impor a religião, a gente tem que propor. Mas tem muita gente que não quer saber de Deus. Paciência. É liberdade humana. Infelizmente, nós temos liberdade. Então, ele estava triste aqui porque ele queria converter os companheiros, os amigos dele. Dizia também que gostaria muito de reunir as crianças para ensinar-lhes o catecismo. Olha aí, então, ele queria reunir ali os amigos para ensinar a lei de Deus, a doutrina da igreja. Não para falar besteira, igual as crianças falam. O que as crianças se juntam hoje e falam? É da novela?
não estou falando de adulto, não, estou falando de criança. Faz aquela rodinha ali, as crianças estão falando o quê? É da novela. Qual é a conversa da criança, 12, 13 anos hoje? Namoro, não é? Já está pensando em namoro, já está pensando nisso. Não. Olha aqui, ele queria reunir as pessoas para falar de Deus. Você vê um grupinho se reunir para conversar sobre Deus? Você vê isso? Você vê isso na sua família? Você vê isso no colégio? Você vê as pessoas se reunirem para falar de Deus, seja criança, seja adulto? Hoje as pessoas se reúnem para falar ou da novela ou da vida alheia, fofoca da vida alheia, e Deus. Por isso que eu falo que Deus é sempre o último na nossa vida. Tinha presente quantas crianças, ao chegar à idade da razão, corromper-se moralmente e perderem as suas almas. Os santos, gente, eles queriam ganhar almas para Deus. Por isso que eles tinham muitas visões, né? Os santos tinham muitas visões do inferno, do purgatório. Por quê? Porque eles queriam salvar almas, queriam levar, né, pessoas para Jesus. Isso fez São Domingos Sávio, os pastorinhos lá de Fátima, que inclusive tiveram até a visão do inferno. A esse propósito observou: quantos pobres meninos se condenam talvez eternamente por não haver quem não os instrua na fé. Olha o que ele disse. Isso em 1800, imagine se ele vivesse hoje. Eu acho que ele tinha morrido até antes, de desgosto. No mundo que nós vivemos hoje não tem mais espaço para Deus. Deus é último lugar. Não tem, igual ele falou aqui, quem os instrua na fé. Porque, gente, não é só, como eu falei, não é só a igreja. A igreja ajuda. Mas os padres, sozinhos, eles não conseguem. Nós, catequistas, fazemos a nossa parte. Mas tem que começar de casa, da família. Família que não reza, família que não... Antigamente, o que se fazia? Dava 6 horas, estava todo mundo ali para rezar o terço. Esse terço que eu mostrei. Eu aprendi isso com meu falecido avô. Dava 6 horas da tarde, meu avô ligava lá o terço lá, com o copinho dele com água, e estava lá rezando. Aqui minha mãe faz a mesma coisa, 6 horas, terço. 3 horas, terço da misericórdia. Estamos lá rezando. Família, gente, que não reza, aí depois quer a bênção de Deus. Ah, minha casa é um inferno. Vai ser um inferno mesmo. Você quer que a sua casa seja um céu? Reze. Tira um momento de oração do dia. Você tem 24 horas, você não pode tirar uma horinha para você rezar com a sua família? O Papa João Paulo II já dizia: família que reza unida permanece unida. Eu faço um desafio a você. É um desafio que eu faço a você. Aliás, os padres já vinham falando isso. Eu já vi muitas pregações de padre falando. Eu duvido uma família que reza todo dia, uma horinha, o terço ou qualquer oração, que vai ter divórcio na família, vai ter um filho drogado, que vai ter um filho na prostituição. Eu desafio você. Mas não reza. Aí depois quer a bênção de Deus? Faça a experiência. Eu falo por mim. Eu não fui, eu tenho meus pecados, mas não fui traficante, não fui pro lado errado. Por quê? Porque eu aprendi desde criança com os meus avós, agora com os meus pais, a quê? A dar uma horinha para Deus, do meu dia para Deus. Estou lá 3 horas rezando meu texto da misericórdia, 6 horas rezando o terço, lendo um pedacinho da palavra de Deus por dia. Isso aí para mim é todo dia. Então, gente, faça isso. Tira uma horinha. Ah, não tenho tempo. Tire uma horinha para Deus, meia hora. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Depois você me fala.
Gente, ele foi aluno de um dos santos maravilhosos da igreja, que eu também vou fazer uma live sobre ele. São João Bosco, chamado Dom Bosco, que muita gente conhece, né? Ele foi o patrono dos salesianos, uma congregação muito famosa na igreja. Então, ele foi aluno de Dom Bosco, tá? E ele era muito, coitado, ele era muito, São Domingos Sávio, ele era muito doente, tá? Ele não tinha muita saúde e ele queria ser padre, tá? Ele, aos 12 anos, ele pediu a Dom Bosco que o levasse a Turim, tá? Mas ele estava muito doente, ok? Então, infelizmente, ele não pôde ir. Então, ele queria ser padre. Diz aqui na biografia dele, ok? Que ele tinha o desejo de ser padre, mas infelizmente a saúde dele, manifestou o desejo de ser padre, mas pressentia que ia morrer antes, coitado. Então, com 15 anos ele já tinha o desejo de ser padre, mas infelizmente ele começou a passar mal, a ficar doente, não deu, ok? Tendo ficado doente, ok? Ele teve que deixar o colégio de Dom Bosco, onde ele estudava. Dom Bosco era um santo que ele tinha muitos alunos, jovens e crianças. Então, infelizmente, São Domingos Sávio teve que sair por causa da saúde dele. Agora, isso aqui que é lindo. Antes de sair do colégio, olha só que coisa mais linda, tá? Que ele fala para Dom Bosco. Dois santos conversando, né? Olha o que ele diz. Tornaremos a nos ver quando estivermos para sempre com o Senhor, ou seja, no céu. Ele falando para Dom Bosco, aqui nessa vida nós não vamos nos ver, mas lá no céu nós vamos nos ver. Tem gente que pergunta, né, se a gente vai se a gente vai se ver no céu. Claro que vai. Se a gente for para o céu, não é? Claro que nós vamos. Claro, gente, que não é uma outra vida, não é? Mas não vai apagar a nossa memória, vamos dizer assim. Porque na nossa alma está a nossa memória, consciência. É só você ver lá a parábola do rico e Lázaro, você vê que eles estão conscientes de tudo que está acontecendo. Claro que a gente não sabe se Deus permite que lá no céu se veja tudo, né, que acontece aqui na terra. Mas que os santos que estão em comunhão com Deus, eles também têm uma comunhão entre eles, né? Olha que coisa bonita. Tornaremos a nos ver quando estivermos para sempre com o Senhor. E os dois estão lá no céu intercedendo por nós. Graças a Deus. Um dia apenas o médico saiu após muitas visitas de convívio e o pai E o que aconteceu? O médico, né, ia todo dia lá para ver São Domingos. Só que ele já estava bem ruinzinho. Então o que ele fez? Ele pediu o médico para sair, aí mandou chamar o pai dele. Então o pai dele chegou e ele pediu para rezar as orações da boa morte. Ele sabia que ia morrer. Então, ele não tinha medo de morrer. Os santos não tinham medo de morrer. É outra coisa interessante. Claro que todos nós temos medo de morrer, mas os santos não tinham medo de morrer. Então, ele queria rezar junto com o pai dele a oração da boa morte. E a gente vê isso na vida de muitos santos. Começar por São Paulo. Eu queria morrer para estar com Cristo. A Jacinta, Santa Jacinta também, já falei sobre isso, que Nossa Senhora falou, né, que ela não ia prometer felicidade para eles aqui nesse mundo, mas só lá no céu. E ela chegou falando para a mãe que ela ia para o céu, e a mãe dela ficou desesperada. Ela falou, não mãe, não chore, eu vou para o céu, eu vou ficar junto de Jesus e de Nossa Senhora. Então os santos não tinham medo de morrer,
porque sabia para onde vai. Santa Teresinha dizia, eu não vou morrer, eu não morro, eu entro na vida. Então, gente, é outra coisa interessante. Terminando, ele disse, adeus, querido papai. O padre ainda queria falar comigo, não lembrei o quê. Tendo uma linda visão, então ele começou a ter, perder a consciência, e ele chamou o padre para dar a unção dos enfermos, né, Dom Bosco, no caso, né, para poder dar a extrema unção para São Domingos Sávio. Ele faleceu santamente no dia 9 de março de 1857, aos 15 anos de idade, e foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1957. Então, ele morreu em 1857, aos 15 anos, e foi canonizado pelo Papa Pio XII em 1957. São Domingos Sávio, rogai por nós. Então, espero que você tenha gostado, né? Então, esse foi só o primeiro vídeo desse ano. Nós ainda vamos abordar a vida de muitos santos aqui, se Deus quiser. É uma edificação muito grande para nós. Não é à toa que a igreja diz que é para a gente imitar realmente a vida dos santos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.